Capítulo 3, do verso 9 ao 20, assim: Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, como suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra, e ela é poderosa, ela é operosa, ela nunca volta vazia, sempre faz aquilo que o Senhor se agrada. Eu oro para que o Teu Espírito que está neste lugar fale aos nossos corações, no nome bendito do Teu Filho Jesus. Amém. Quero falar sobre a grande mensagem do Natal. Embora o Natal seja a celebração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, embora isso já tenha passado pelo menos 2015 anos, nós temos que entender que atrás desse Natal, atrás do momento do nascimento, já existia essa ideia de Deus de trazer o seu Filho ao mundo. A Bíblia diz que Jesus nasceu antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano estabelecido. Deus já tinha demarcado uma época onde Jesus encarnaria. Como nós vimos naquele vídeo até um pouco engraçado, pernambucano, ou sei lá, do Nordeste, dali da Bahia para cima. A ideia é que Jesus Cristo viria ao mundo, é uma graça e uma bondade de Deus aos homens. O anjo disse isso aos pastores: eu vos trago boa nova. Quando Jesus nasceu, a primeira notícia está vindo à terra uma coisa muito boa. Porque Jesus nasceu, há uma esperança. Porque Jesus nasceu, há uma história nova começando. Se você fosse um daqueles 3 pastores, e um anjo chegasse para você e dissesse: eu lhes trago boas novas, você ia pensar o seguinte: boas novas? Boas novas a respeito do quê? Por que é necessário uma boa notícia? Por que é importante ter uma boa notícia? Simples. É sempre bom ter uma boa notícia, porque nós vivemos num mundo conturbado, onde as coisas, na maioria das vezes, não são boas. E uma das coisas piores que já aconteceu, e isso aconteceu antes da encarnação de Jesus, chama-se pecado. O pecado entrou no mundo e trouxe uma grande desgraça ao mundo. E quando Jesus é anunciado, o anjo diz: nasceu o Salvador.
que Salvador? Quem precisa de um Salvador? Se você fala que há um Salvador, a pergunta é: eu vou ser salvo do quê? Do que eu necessito ser salvo? A expressão que nós temos quando nós pensamos em salvação, a melhor ilustração é quando você está se afogando. Alguém já teve aqui a horrível experiência de se afogar? Graças a Deus vocês estão aqui. Isso quer dizer que não foi a última vez. Louvado seja Deus, não é? Eu também. Eu sou um dos que tive essa péssima ação de estar afogando. O que você espera quando você está se afogando? Um Salvador. Porque você não tem condições de sair sozinho. Eu me afoguei na praia, eu era criança, e a onda do mar juntava no riozinho, e o meu primo me empurrou. E eu não sei quantos ali já perceberam que a onda do mar passa ali, ela enche, e de repente ela baixa, e ela puxa você, e ela leva você de novo. E uma criança ali de 4 anos, ela não tem poder contra aquilo. E eu não tinha poder sobre aquilo. Graças a Deus houve um... O nome dele é Edmilson, meu irmão mais velho. Meu Salvador. Nessa situação, foi ele que viu que eu precisava ser salvo. Se perguntasse para aqueles pastores: por que vocês precisam ser salvos? Os 3 iriam olhar um para o outro e dizer: nós não estamos nos afogando. Nós estamos pastoreando o nosso rebanho. Nós estamos bem. Quem está bem não precisa de Salvador. Quem está bem precisa só regalar da vida. Quem está bem está na beira de uma churrasqueira. Quem está bem está disposto a viver a vida. Quem precisa de um Salvador? Os anjos falaram: eu trago uma boa notícia. Hoje nasceu Jesus Cristo, o Salvador. Talvez você diga: para mim, tanto faz. Tanto faz Jesus ter nascido, como se ele não tivesse nascido. Porque na ideia de quem está salvo já, na ideia de alguém que já está muito bem, na ideia de alguém que não precisa ser salvo, não preciso de uma boa notícia. Eu não quero uma boa notícia. Você quer ver quando você recebe uma boa notícia? Quando você vai lá no médico e faz um monte de exames, e o médico chega para você, olha aquela bateria de exames, olha na sua cara e diz: rapaz, quantos anos você tem? Você olha para ele e diz assim: eu tenho 37 anos, mas num corpinho de 36,5. E ele te diz: rapaz, a sua saúde está perfeita. Você tem um coração de menino. Você sai de lá e diz: oh, maravilha, vamos para o churrasco. Agora, quando você vai ao médico, senta diante dele e ele diz: meu amigo, você tem um câncer. Você precisa de um Salvador. Todos os seres humanos têm um câncer. E o câncer de todo ser humano chama pecado. E o pecado na vida do ser humano vai gerar a ele a única coisa que ele não precisa fazer nenhum esforço: a morte. Não é preciso fazer esforço para morrer. Não é preciso. Ainda que algumas pessoas se matem, não é necessário esforço para morrer. Já diz o velho ditado que para morrer basta estar vivo. Jesus, quando conversou com a multidão e os seus discípulos, disse: qual é o homem que mais poderoso pode acrescentar um côvado à sua história de vida?
Qual é o homem que mais poderoso pode dizer: eu viverei até 99 anos? Não pode. Jesus conta a história de um homem que estava construindo muitos e muitos celeiros. Ele colhia tudo o que plantava: trigo, milho, feijão, e ele ia lá e entupia os celeiros dele. Certa noite ele foi dormir e disse: os meus celeiros estão todos cheios. Amanhã eu vou colher e eu não tenho aonde colocar mais trigo, não tenho aonde colocar o milho, não tenho aonde colocar o feijão. Já sei, vou construir novos celeiros. E Deus misericordioso falou àquele homem naquela noite dizendo: louco, se hoje pedirem a tua alma, o que você tem para entregar? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A mensagem do Natal é: há um câncer em todos nós, e nós temos um médico, nós temos aquele que tem a cura para o nosso câncer, nós temos aquele que tem poder para curar a enfermidade mais terrível que todo ser humano tem, que é estar distante de Deus por causa do pecado. Há algumas palavras-chave nesse texto e eu gostaria que você entendesse. Primeiro, há uma má notícia. Embora o anjo tenha falado: olha, eu vos trago boa notícia, o texto de Romanos diz que antes da boa notícia há uma má notícia. Leia o versículo 9 de novo comigo. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus que tinham a lei, como os gentios, que são todos os outros homens sobre a face da terra, estão debaixo do pecado. A Bíblia diz: não há nenhum justo sequer. Davi escreveu: em pecado me concebeu a minha mãe. Eu acho que a mais nova pecadora entre nós é a Ana Júlia, com 2 meses. 3 já? Rapaz, o tempo passa. O mais velho eu não vou falar por respeito. Todos nós temos um câncer. É o pecado. Nascemos com ele, desenvolvemos a vida toda. E olha o que a Bíblia vai dizer, o que o pecado causa em mim e em você. Olha como a Bíblia nos descreve. Ela vai descrever a mim e a você como alguém que é injusto. Ele diz: não há justos, nenhum sequer. Então a Bíblia está chamando todo mundo aqui nesta noite de pessoa injusta. Todo mundo sobre a face da terra é injusto. Pensa num caba bom mesmo, daquele bom assim, legal. Ele é injusto. Qualquer pessoa, por melhor que seja, é injusta. Por pior que seja, diante de Deus, é injusta. O que a Bíblia chama a mim e a você? Você gosta de ser chamado de ignorante? Quem gosta? Não? Não gosta? Não leia o versículo 11. Porque a Bíblia me chama de ignorante, e você de ignorante. Todo ser humano que está sob o poder do pecado não compreende, é ignorante. Diante da grandeza de Deus, somos ignorantes. Você se acha espiritual? Tem gente que acha espiritual. Quando eu era mais novo, não faz muito tempo, criancinha assim, lá em Barbacena, como diz o outro, eu não sei porquê, alguém me disse alguma vez que tinha que acender vela para guia, espírito, anjo, não sei os que, das quantas. E eu às vezes sentia medo, o que eu fazia? Acendia a vela.
E eu não sabia como acender, o que tinha que fazer, qual era o trato com o negócio lá, mas eu sim sabia acender vela. Quem não sabe acender vela? Sabe colocar aquele negócio assim e pendurar ela depois, para ela ficar em pé. E eu fazia isso, achando que um anjo, um espírito, alguma coisa, fosse olhar por aquela vela. Sabe o que a Bíblia me chama quando eu não conheço Jesus? Está aí no versículo 11: não há quem busque a Deus, vocês são espiritualmente mortos. Por quê? Nós não sabemos como buscar a Deus. Não há um caminho de nós para Deus. O caminho é dele para nós. Se nós não encontrarmos o caminho dele, todos os outros caminhos não levam a Deus, como dizem as pessoas aí fora. Não levam. Nós somos espiritualmente mortos sem Cristo. A Bíblia diz no versículo também 12, continuando, que nós somos desviados. Desviado é alguém que não conhece o rumo, está perdido. No versículo 12 ela chama a gente de inúteis. Sabe aquele hino? Somos servos inúteis. Aquele... Tem uma razão aquela música. Somos inúteis. Somos inúteis. A Bíblia diz que em nós há ausência de bondade. A Bíblia diz que nós, sem Cristo, somos enganadores. A Bíblia diz que os homens sem Cristo têm as suas línguas maledicentes. Será que você consegue enxergar isso em pessoas que estão à nossa volta? Ou talvez em você mesmo? A Bíblia diz no versículo 15 que nós somos rápidos para o mal. Rápidos para o mal. Por isso, diante de Deus, somos todos injustos. O versículo 15 diz para nós, versículo 16, que algumas coisas, elas vêm sobre a vida daqueles que não conhecem a Cristo, que estão mortos. Ela diz que nós atraímos ruínas e desgraças. Ruínas e desgraças marcam as vidas desses homens que estão distantes de Deus. O quadro piora, porque o versículo 17 diz: eles não têm paz. Eles não têm paz. Você já sentiu medo repentino? Do nada, você fica com medo? O ser humano está marcado para não ter paz. Jesus diz que na grande maioria que nós vamos ver daqui para o fim do mundo, é guerras e rumores de guerras. Não há paz. E por último, versículo 18 termina mostrando por quê. Para eles é inútil temer a Deus. Esses dias atrás rolou um vídeo no Facebook, WhatsApp, eu não sei quantos receberam, de um deputado que se diz evangélico, eu não sei se o é, pegou a tribuna e falou poucas e boas. E ele terminou apontando o dedo para todo mundo e dizendo assim: tome cuidado, inclusive aqueles que professam a fé. Temam a Deus. Sabe por que as pessoas roubam? Porque elas não temem a Deus. Sabe por que as pessoas matam umas às outras? Porque elas não temem a Deus. Sabe por que as pessoas entregam os seus corpos aí facilmente? Porque eles não temem a Deus. A falta do temor de Deus tem gerado a sociedade em que nós estamos. A má notícia é: todo ser humano é injusto diante de Deus. Essa é a primeira má notícia.
A segunda grande má notícia do texto está no versículo 19 e 20, quando diz assim, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Deus é juiz. E a grande má notícia para nós é que a lei, a obediência à lei, não nos declara justo diante de Deus. Versículo 20: portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus baseando-se na obediência à lei. Por quê? Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Se eu citar para vocês aqui os primeiros 4 mandamentos da Bíblia, dos 10 mandamentos, eu duvido que algum de nós aqui passe obedecendo os 4 mandamentos. Só os 4 primeiros. Não precisamos nem ir para os 6 últimos, que são de relação de pessoa a pessoa. Os 4 primeiros se referem a Deus. Eu duvido que qualquer um de nós possa dizer: deixa comigo, eu sou o cara. Portanto, a lei só nos incrimina. Precisava de mais má notícias? Chega! Não há justo. Nós somos tudo isso que a Bíblia diz: injustos, ignorantes, espiritualmente mortos, desviados, inúteis. Deus vai nos julgar. Irmão, se eu termino o sermão aqui, eu me suicido ali fora. Não tenho o que fazer. Mas diga comigo: graças a Deus. Pelo versículo 21 em diante. Você nem leu, mas confiou em mim, obrigado. Mas agora, verso 21. Se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Olha a próxima frase, irmão. Não há distinção. Não há distinção. Deus olha para todo mundo e diz: é uma regra só. A fé justificada por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós precisamos de um Salvador? Porque nós temos só má notícia. Porque nós somos tudo isso que a Bíblia diz que nós somos. Porque longe de Jesus nós estamos perdidos. Mas graças a Deus, o versículo 23 nos coloca juntos. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sabe o que é estar destituído? Eu espero que isso nunca tenha acontecido com nenhum de vocês aqui. Mas destituído é quando um pai corrige o filho, ama o filho, provém tudo para o filho não dá certo. O filho só arruma bagunça, ao ponto do pai colocar o filho para fora, fechar a porta e dizer: você não tem mais parte. O nosso pecado fez isso. Isaías 59:2 diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus está longe daquele que quer ter justiça própria. Deus está longe daquele que acha que pode se justificar por meio das suas obras. Deus está longe daquele que confia na lei para a sua justificação. Mas não termina no versículo 23, porque o 24 diz: nós estamos destituídos da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça. Quanto que você precisa pagar para Deus justificar você? Absolutamente nada. Por quê? Porque cantamos aqui, o grito foi dado, o preço foi. Eu não preciso pagar, eu só preciso crer. Tudo foi depositado em Cristo. Por isso que o dia 25 de dezembro é especial. Não porque um velhinho se veste de vermelho e vai trazer um docinho, pirulito para você. Não porque você vai no shopping, você do lado e tira uma foto na manga dele. O dia 25 é especial porque você estava numa desgraça, eu estava numa desgraça, mas Jesus Cristo nasceu. E porque Ele nasceu, a graça de Deus chegou a nós. E porque a graça de Deus chegou a nós, não há nada que me impeça de voltar para o colo do Pai. Por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 25. Versículo 24 continua: por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha o que Deus fez por mim e por você. Deus o ofereceu como sacrifício, como propiciação, mediante a fé, pelo sangue do seu Filho, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Não há nenhum justo sequer, porque a justiça só existe em Jesus, só nele. Versículo em seguinte diz: em sua tolerância. Irmãos, como Deus é tolerante. Como é bom ler aquele versículo que diz: as misericórdias do Senhor se renovam. Meu irmão, se as misericórdias do Senhor não se renovassem a cada manhã, vocês não tinham mais pastor. Não tinha. Mas vocês também iam estar aqui para me ouvir. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus é bondoso, Ele tolerou, Ele é bom, benigno, Ele é longânimo. O Salmo 103 diz: Ele afasta de nós as nossas transgressões, assim como o norte é longe do sul, das extremidades, assim como é alto o céu da terra, Ele demonstra o seu amor por nós. Deus é tolerante e misericordioso. E Paulo escreveu em Timóteo: a vontade de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento da salvação. Tolerante, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Enquanto o ser humano tenta agradar a Deus fazendo coisas que não têm graça diante dele, não acham a Deus porque aquilo não tem graça de Deus, são obras, puras obras. Deus já fez tudo para o ser humano em Cristo Jesus. Se Deus justifica o homem que crê em Cristo, já não há necessidade do ser humano tentar a justificação por meio de obras, nem por meio da guarda da lei, pois as suas ações, as nossas ações, diante de Deus, são insuficientes. Por isso a Escritura diz: o justo viverá por sua fé. A justificação diante de Deus não é porque eu sou bom, não é porque você é bom. A justificação diante de Deus é porque um dia Jesus nasceu e a graça de Deus nos alcançou poderosamente. Glória a Deus por isso.
O que eu preciso fazer? Creia que Jesus Cristo morreu por você. Creia que Jesus na cruz é suficiente para a sua vida. Creia que em um ato de fé, em que você entrega a sua vida ao Senhor, você está sendo recebido como um membro da família de Deus. Dia 25 de dezembro é dia de lembrarmos que o menino nos nasceu, e porque ele nasceu, nós podemos voltar para os braços do Pai. Jesus disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não estou falando de religião, estou falando de Cristo. Ele é essencial e suficiente para todos nós. Somos cancerosos. Não há nenhum homem que não tenha câncer. O pecado habita em nós. Mas temos o bom Salvador. Há uma boa notícia, amém? Nasceu o Salvador. Amém. Se você precisa desse Salvador nessa noite, Ele está aqui para salvar você. Feche os teus olhos por um momento. Vamos orar ao nosso Deus. Enquanto eu oro, se você quer aceitar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, se você quer entregar a sua vida a Jesus, faça essa oração aí. Diga: Senhor, eu creio que só através de Ti há salvação para a minha vida. Peça perdão pelos seus pecados, se arrependa e entregue de coração sua vida ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque Jesus nasceu. Pai, muito obrigado, porque o Senhor entregou o seu Filho para morrer por nós. Pai, muito obrigado, porque no Senhor há plena salvação. Não há necessidade de mais nada. Tudo que fazemos é tão insuficiente, mas Cristo fez tudo por nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, alcança o meu coração nesta noite, dos meus irmãos, revigora a nossa fé, Senhor. Fortalece-nos, ó Pai, para caminharmos diante da Tua presença. Que o Natal tenha esse sentimento maravilhoso do menino que nasceu para nos apresentar a Tua graça. Sem o Senhor, estaríamos perdidos, só teríamos más notícias. Mas porque o Senhor Jesus nasceu, há boas novas de salvação para todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus.